Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e temos mais um vídeo da série Nutanix. Dessa vez nós vamos misturar Nutanix com automação. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma estratégia de deploy automático de máquinas virtuais no nosso cluster Nutanix. Para esse vídeo eu vou usar máquinas Windows, mas a mesma estratégia se aplica para o Linux. Ou seja, vamos trazer automação para o nosso cluster Nutanix. E automação é peça-chave no seu time de operações, no seu time de SRE, no seu time de DevOps, seja lá como se chama esse time na sua equipe, mas automação te traz mais agilidade, te traz menos erro, porque vai ter menos possibilidades de erros humanos durante os processos. Então, por exemplo, nesse vídeo que a gente vai fazer deploy de máquinas virtuais, imagina um ambiente complexo, um ambiente híbrido, onde tu tenhas que fazer deploy de máquinas ou de elementos no seu on-premises e também deploy de elementos na sua cloud, em alguma cloud pública. Então imagina que com automação tu consegue despoletar os scripts e com isso os scripts vão criando os elementos, os servidores, elementos de rede, as configurações por todo o seu ambiente, sem intervenção humana de fazer isso manualmente. Mas antes de entrarmos no vídeo e na prática de como a gente consegue fazer isso, eu queria apresentar para vocês, vou colocar aqui na tela, o meu curso da Udemy sobre Nutanix. É um curso muito completo, então fala desde a configuração e instalação de um cluster Nutanix até a gestão, gerenciamento, administração desse mesmo cluster. Ele tem 12 sessões, 83 aulas e uma duração de 8 horas. E vai desde a apresentação do curso, introdução, onde a gente fala um pouco sobre os conceitos de hiperconvergência, os conceitos de sistemas distribuídos. Também passamos pela instalação de laboratório, então a gente instala aqui um cluster de um elemento, um cluster de 3 nós, depende muito do poder do seu laboratório. Também falamos sobre rede, serviços de imagem, storage, Prism Central, máquinas virtuais, performance e saúde do cluster, como a gente consegue fazer análise e verificar como está a performance e a saúde do nosso cluster. Life Cycle Manager, que é a possibilidade de manter o seu cluster sempre atualizado com as últimas versões do software da Nutanix. E as últimas sessões, que é modo manutenção, como desligar corretamente o seu cluster. Então é um curso bastante completo, tem muito conteúdo teórico e muita prática. Então todas as sessões tem a parte teórica para a gente entender como é que funciona, todos esses itens dentro de uma solução Nutanix, e também tem a parte de prática, que é onde a gente vai no laboratório e vê como isso funciona na prática. Então se tu está procurando um pouco mais de conhecimento sobre o Nutanix, deixo aqui a sugestão, vai lá no site da Udemy e procura por esse curso. Se você digitar Nutanix vai ser o primeiro que vai aparecer, mas também vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um link direto para você dar uma olhadinha no curso. Fechou? Então agora vamos lá entender como é que a gente vai fazer isso. Eu vou abrir um esqueminha aqui na tela também do passo a passo do que eu pretendo fazer aqui no vídeo com vocês, que é esse esqueminha aqui. Então são 4 passos que a gente vai fazer durante esse vídeo. O passo 1 é o único passo que já precisa estar pronto. Então você já precisa ter uma máquina virtual Windows configurada em funcionamento no seu ambiente. Caso você não saiba fazer isso, eu tenho um vídeo aqui também no canal explicando como fazer isso. Caso você já saiba, então pausa o vídeo agora e cria sua máquina virtual com Windows. Aqui eu estou usando o Windows Server 2019, mas pode ser qualquer versão do Windows. E por quê, né? Qual que é a ideia de ter uma máquina virtual já criada? A ideia é que essa máquina virtual já tenha todos os softwares base instalados. Então imagine que na sua empresa tu tenhas que ter softwares base de cliente de backup, ou cliente de monitoração, ou cliente de inventory, seja lá qual softwares que tu precisa ter obrigatoriamente no seu servidor Windows, tu vai já deixar instalado e configurado nessa máquina virtual. Também vai deixar essa máquina virtual atualizada com as últimas versões do Windows e as configurações de rede, DNS, enfim, DHCP, tudo que tu precisa também configurar aqui a nível de domínio, a nível de rede do seu Windows. Essa máquina virtual, nós vamos utilizar ela como imagem para o deploy de todas as outras máquinas virtuais do nosso ambiente. Por isso que é importante você ter essa máquina aqui redondinha com tudo que tu precisas de base
para o seu Windows Server no seu ambiente. Depois que você já tem essa máquina virtual criada, nós vamos para o passo 2, que é esse passo aqui, onde a gente vai executar o sysprep. Sysprep é um software que está disponível no Windows que vai generalizar essa sua máquina virtual e vai meio que criar uma imagem dessa máquina virtual para que você consiga, a partir dessa imagem, fazer as instalações das outras máquinas virtuais que tu precisa no seu ambiente. Então esse é o primeiro passo, criar uma imagem genérica do Windows. Depois disso a gente vai para o passo 3, que é carregar essa imagem dentro do serviço de imagens da Nutanix. Então isso a gente vai fazer no passo 3 e no passo 4 finalmente a gente vai fazer os deploys. Então a gente pode fazer esses deploys dessas imagens do Windows já prontas via Prism, seja via Prism Central ou via Prism Element, e também podemos fazer o deploy via Terraform. Então a gente vai também ter infraestrutura como código aqui nesse vídeo. E por que Terraform? Terraform é uma ferramenta muito utilizada por muitas empresas ao redor do mundo de infraestrutura como código. Então imagina que tu tenhas um orquestrador. Então primeiro, imagina que tu tenhas um ambiente híbrido de on-premises com Nutanix, alguma coisa na cloud, e tu precisa fazer um provisionamento do ambiente um pouco mais complexo, misturando essas duas tecnologias, on-premises e cloud. Tu pode ter um orquestrador, e esse orquestrador vai chamando os scripts do Terraform para fazer os aprovisionamentos, para fazer os deploys dos elementos no seu ambiente. Então, você pode ter um script do Terraform que a gente vai ter aqui, e a gente vai ver como é que isso funciona aqui nesse vídeo, para fazer o deploy de uma máquina virtual no Nutanix. Você pode ter o Terraform para fazer as coisas na rede, e um orquestrador chamando esses scripts para criar um ambiente automaticamente para você. Assim, de novo, você consegue agilidade, como eu disse no início do vídeo, e eliminar os possíveis erros humanos durante esse processo de deploy de elementos no seu ambiente. Por isso que a gente vai usar o Terraform. Então, bora lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar as atividades e fazer esses passos que estão aqui na tela. Lembrando que tudo isso vai estar num link de descrição. Então, lá na descrição vai ter um link para você baixar todos os materiais dessa apresentação e todos os scripts que a gente usar durante esse vídeo, todas as linhas de comando, vai ter um procedimento passo a passo para utilizar aqui no seu ambiente, para você testar aí no seu laboratório e também, quem sabe, para que você consiga implementar esse tipo de automação no ambiente da sua empresa. Vamos lá então. Já conectei no meu ambiente, então aqui eu tenho meu Prism Central e também meu Prism Element. Nós podemos fazer ambas atividades de deploy automatizado tanto via Prism Central ou Element, e também no Terraform, nós podemos no Terraform pedir para conectar aqui no Prism Central ou no Prism Element, tanto faz, ambos vão funcionar. Para o nosso vídeo eu vou focar aqui no Prism Central, tem bastante pessoas me pedindo para ter mais vídeos sobre o Prism Central, então eu vou focar aqui esse vídeo no Prism Central. Vou lá nas nossas VMs para a gente ver o que temos de VM. Então lembre-se, lá no passo 1 daquela apresentação que eu mostrei para vocês, daquele esquema do passo a passo que eu mostrei para vocês, nós já precisamos ter o quê? Uma máquina virtual pronta, que no meu caso é o Windows Server 2019 Template. Então eu renomeei assim para ficar fácil de encontrar ele aqui no meu ambiente. Caso você não tenha a sua máquina já pronta, então a minha recomendação é que agora você pause o vídeo, crie a sua máquina virtual aqui no seu cluster. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que demonstra o passo a passo de como fazer uma criação de uma máquina virtual Windows dentro do Nutanix. Então estou levando em consideração que a sua máquina virtual já está prontinha para a gente fazer os nossos testes. Agora nós vamos para o quê? Para o passo 2, que é fazer com que essa máquina virtual que está aqui se transforme numa imagem generalista de uma instalação Windows. Então é isso que a gente vai fazer via o quê? Via sysprep. Então vou conectar aqui na minha máquina e executar os comandos que é preciso. Para conectar na máquina, vou clicar com o botão direito em cima da nossa máquina virtual e selecionar a opção Launch Console. Vai abrir o console do Windows com a minha máquina virtual já em execução. É aqui que a gente vai executar o sysprep. O sysprep nada mais é do que uma preparação para criar uma imagem genérica de instalação do Windows. Então ele vai pegar tudo que está instalado nessa máquina virtual,
todas as configurações dessa máquina virtual e vai criar uma imagem já com essas configurações e com softwares instalados aqui dentro dessa máquina virtual, para evitar que a gente tenha aqui, toda vez que a gente for subir o Windows, ter que instalar o Windows, depois instalar as aplicações, depois fazer as configurações, evita isso tudo. Então ele já vai criar uma imagem com isso tudo preparado para a gente. Então lembre-se, é o segundo passo do nosso esquema, do passo a passo aqui desse vídeo. Então para executar o sysprep já tem aqui no Windows disponível, está dentro da pasta System32, então Windows System32 sysprep. Dentro desse diretório, a gente vai executar o comando para o sysprep criar, então, essa imagem genérica com base nessa máquina virtual. Então, primeiro passo, vamos entrar no Command Line, no CMD. Temos que acessar o diretório onde está o sysprep. Então, eu vou sair daqui, vou sair de novo. Já estou aqui no C2 pontos. Dentro de C2 pontos, eu vou digitar CD, Windows, /System32, /sysprep. Pronto, já estou no diretório do sysprep. Se eu digitar dir, ele vai mostrar para a gente aqui que tem aqui dentro desse diretório o sysprep.exe. É isso aqui que a gente vai executar via linha de comando para criar a nossa imagem genérica com base nessa máquina virtual para fazer um deploy do Windows. O comando eu vou deixar no procedimento, que vai estar no material onde você consegue fazer o download na descrição aqui desse vídeo. Então vai ter o link para você fazer o download desse material. Mas o comando para a gente executar o sysprep é sysprep.exe com alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é generalize, para a gente ter uma imagem genérica. Depois o OBE. E por último, a gente vai pedir para ele fazer um shutdown da nossa máquina. É esse o comando para gerar uma imagem genérica baseada na máquina virtual que está aqui na sua tela. Então, essa máquina virtual vai tornar-se uma imagem genérica de deploy do Windows. Vou clicar Enter. Aí é aguardar o processo de o sysprep finalizar. Ele demora alguns minutinhos, mas assim que finalizar, a máquina virtual vai ser desligada. Por exemplo, está sendo desligada. Então, assim que a máquina virtual fizer o shutdown, significa que o sysprep já finalizou a criação de uma imagem genérica desse Windows. Pronto, conseguimos perceber que o Windows já foi desligado, ele já está em estado shutdown. O que nós precisamos fazer agora? É fazer a carga, o upload dessa imagem para o serviço de imagens do Nutanix. Então, relembra, eu já falei isso em alguns vídeos atrás, mas o Nutanix tem aqui um serviço de imagens, ó, fica dentro de Compute Storage, Images, e aqui tem todas as imagens disponíveis para fazer a instalação de sistema operacional ou de alguma aplicação no seu ambiente. Nós temos que carregar aquela máquina virtual para cá, porque é a partir dela que a gente vai fazer os clones dos discos de instalação das nossas VMs. Para isso, o que nós temos que fazer? Também é uma linha de comando que nós precisamos executar lá no controle VM. Então, eu vou conectar na nossa controle VM, na controle VM do meu ambiente. Já está aqui, by the way, a minha controle VM. E então eu vou executar o comando que vai fazer com que essa máquina virtual, que está aqui, a nossa VM, essa máquina virtual aqui, que eu renomeei como Windows _Server _2019 _template, se transforme em uma imagem dentro do nosso serviço de imagem. Então é isso que a gente vai fazer. Voltando aqui na nossa controle VM, o comando é o acli image.create. Então esse é o comando para criar a imagem. Seja imagem do tipo ISO, seja imagem do tipo disk. Né? A gente sabe que existem dois tipos diferentes de imagem dentro do Nutanix. Nesse caso, a gente vai criar uma imagem do tipo disk, que é a partir desse disk que a gente vai clonar os deploys para as próximas máquinas virtuais automatizadas. O primeiro parâmetro que nós temos que passar aqui é o nome da imagem. No meu caso, eu vou colocar Windows 2019 Image V1. Pronto. Esse vai ser o nome da minha imagem. Depois disso, nós precisamos falar da onde, qual que é a origem dessa imagem. Então, a origem vai ser um clone from VM disk. Então, eu quero clonar um disco cuja a VM é
o nome da VM que a gente acabou de fazer o sysprep. No meu caso, o nome da VM é isso aqui. Então, tu pega o nome da VM do seu ambiente e coloca aqui. Então, é Windows, underline server, underline 2019, underline template. Agora, tu tem que selecionar qual é o disco. É o SCSI.0. Normalmente é o disco 0 que você faz a instalação do sistema operacional. Aí depende muito da sua máquina, mas é o SCSI.0 normal que a gente instala no nosso sistema operacional. Além disso, a gente tem que falar qual que é a image type. Nós temos dois tipos de imagem, a ISO e a disk. No nosso caso, é a KDisk Image, é o tipo de imagem que nós queremos criar. E nós podemos colocar alguma annotation, que é uma descrição dessa imagem. Que eu vou botar annotation, que eu vou botar Windows Server 2019. V1. Pronto. Feito isso, você dá Enter, ele vai falar que já completou, ó. A gente for ver, já completou, já deve ter criado a imagem, a tarefa já está aqui em cima. Então vou clicar aqui para ver, ó. Vamos ver o que ele fez aqui. Image Create. Então ele já criou a tarefa aqui para a gente. Vamos lá ver? Então, nos nossos serviços de imagem, imagens, vou dar um update e pronto, já está aqui a nossa imagem que a gente acabou de criar. Então, Windows Server 2019 V1 é o template do Windows Server 2019 V1. Então, conforme a gente pediu para o comando criar, ele criou aqui para a gente. Lembrando que esse comando e todo o procedimento vai estar no material para você fazer download aqui na descrição do vídeo. Então, não se preocupe com isso, vai lá, copia e cola aí no seu terminal. Recapitulando o que a gente fez até agora. Então, nós criamos, primeiro, nós já tínhamos o Windows. Nesse Windows já estava tudo preparado, tudo que a gente queria para fazer uma imagem dele, todos os softwares, todas as configurações que nós gostaríamos de fazer. Então, fizemos isso no nosso Windows. Depois, rodamos o sysprep para fazer com que aquele Windows se tornasse uma imagem genérica para a gente fazer o deploy a partir daquela imagem. E o outro passo, que é o segundo passo, primeiro, segundo, terceiro passo, que foi carregar a imagem no serviço de imagens aqui do Nutanix. O que nós vamos fazer agora? Fazer o deploy. O primeiro deploy nós vamos fazer usando o Prism Central. O segundo deploy nós vamos fazer usando o Terraform. Então eu vou lá de novo, partilhar aqui a minha tela com vocês para a gente fazer o deploy via Prism Element. Prism Central. Já voltei aqui para o nosso Prism Central. Vou voltar aqui para as nossas VMs. E agora sim, nós vamos criar nossa primeira VM automatizada. Para isso, vamos clicar aqui em Create VM. Vou apertar esse botão e vou criar a nossa VM. O nome da VM vai ser o Windows Server 2019 Central. Quantidade de VM vou deixar 1. Vou deixar aqui 4 cores para essa CPU, 4 GB de memória. E aqui que está aonde a gente faz o pulo do gato. Então, para taxar o disco, eu vou ter um disco do tipo disco, porém, em Operation, eu vou selecionar Clone from Image. Então, ou seja, eu vou clonar aquela imagem que nós queremos daquele Windows. E aqui no Image eu vou selecionar a imagem que eu quero, que é o Windows Server 2019 V1. Pronto, vou dar um Save. E também vou taxar alguma subnet, que no meu caso é a subnet VM Traffic. Aí é a subnet que melhor se encaixar dentro do tráfego das suas VMs. E é isso que eu preciso fazer para criar minha máquina virtual aqui via Prism Central. Vou clicar em Next, Next e Create VM. Agora é aguardar o Prism Central criar a VM. Logo, logo ela vai aparecer aqui para gente. E olha, já temos aqui nosso Prism Central. Então, eu acabei de criar a nossa VM aqui. Vou ligar a nossa VM e aí a gente vai entender que ela vai carregar o Windows, vai fazer algumas perguntas e depois dessas perguntas a VM vai estar pronta para a sua utilização. Primeiro passo, vamos ligar ela. Vou clicar com o botão direito e vou dar um Power On. Assim que a VM ligar, eu vou clicar com o direito e vou abrir o console para a gente ver o que está acontecendo lá dentro da nossa VM. Então ela está carregando o Windows, vai ficar alguns minutinhos aqui fazendo a carga do Windows, então temos que aguardar. E assim que der o boot, ele vai fazer algumas perguntas do tipo qual é a língua, qual é o país, qual é o tipo do teclado, não vou mexer nada, vou dar Next. Ele vai pedir para você dar o Accept nos termos de licença, vou dar o Accept. E aqui vai pedir para criar o login, a senha, o password
do Login Administrator. Vou dar um Finish. Pronto, o seu Windows já vai estar configurado conforme você configurou a sua imagem. No meu caso, eu só tinha no Nutanix Guest Tool, mas a gente vai perceber que a máquina já vai subir com o Nutanix Guest Tool aqui instalado. Então essa é uma forma de fazer o deploy aqui dentro do Prism Central. A gente não teve que instalar o Windows lá no Next, 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 não tivemos que fazer isso. E também não tivemos que instalar e nem configurar nada aqui dentro do Windows. Ele já subiu tudo configurado conforme a gente já tinha feito na nossa imagem. Porém, todavia, contudo, nós ainda tivemos que fazer alguns passos manuais, né? De fazer respostas ali de a língua, o tipo do teclado, dar um de OK com a licença e criar a senha e o password para o user administrator. É possível fazer isso sem responder isso manualmente, com um arquivo de resposta. É isso que a gente vai fazer agora. Para isso, primeiro eu vou deletar aquela máquina e vou criar uma nova sem fazer nenhum tipo de resposta, sem ter que fazer nada de interação na inicialização do Windows. Então, voltando aqui para o meu desktop, eu vou primeiro remover essa máquina virtual aqui que a gente acabou de criar. Delete. Pronto, a máquina virtual já foi removida. Agora eu vou criar uma outra máquina virtual, o mesmo procedimento. Vou colocar Windows Server 2019 Central. Vou colocar 2 cores, 4 GB de CPU. Vou atachar o disco que a gente fez de imagem, Clone for Image. Também vou atachar aqui uma subnet, a VM Traffic. Vou dar um Next. E aqui que está o pulo do gato. Aqui no Guest Customization, eu tenho a possibilidade de colocar um script aqui. E eu vou colocar um arquivo XML de resposta para aquelas perguntas de inicialização do Windows. Então, vou clicar aqui, vou escolher o sysprep. Se fosse o Linux, teria que ser o Cloud Init, mas no meu caso é o sysprep. E vou fazer o upload do script. O script já está aqui, eu deixei separado aqui para vocês. Ele faz a resposta daquelas perguntas de inicialização do Windows. Então, ele seta qual é o password, ele seta qual é a língua, nas configurações de teclado, língua, e também dá um OK para a licença. Dá OK aqui para licença. Tudo isso ele faz para a gente automaticamente. Então, esse arquivo eu vou carregá-lo aqui no nosso console do Prism Elements na hora de fazer o deploy. Vou dar um upload script, vou lá e vou selecionar o meu arquivo. Ele chama autunattended.xml. É um padrão convencional para esse tipo de arquivo. O nome dele. Vou dar um abrir, já carregou aqui para mim. Vou dar um next, create VM. Então agora ele vai criar a nossa máquina virtual e quando eu ligar a máquina virtual, não vai mais fazer aquelas perguntinhas para a gente ter que fazer alguma interação manual. Ele vai simplesmente iniciar já no Windows. Então vamos ligar ela. Está aqui nosso Windows Server 2019 Central, no nosso Prism Central. Vou dar um Power On. Assim que a máquina ligar, a gente entra no console e vê o que acontece quando a gente ligar ela pela primeira vez. Já ligou? Vou entrar aqui no console. Então ele vai preparar, vai fazer as instalações do Windows e assim que tiver OK, tem que entrar direto na tela do Windows. Não tem que fazer aquelas perguntinhas porque a gente carregou o arquivo de resposta. Seguimos aguardando. Vamos ver se vai carregar o Windows automaticamente, assim que ele lê todos os arquivos e tudo aquilo que ele estiver instalando. Está aqui, ó, finalizando as minhas configurações. E pronto, já está na tela do Windows. Não tive que responder nenhum tipo de pergunta. Vou dar aqui o Ctrl Alt Del. A senha é a senha que está lá no arquivo. Então você digita a senha que você colocou no arquivo e pronto. Você já consegue executar sua máquina virtual. Aí sim, muito mais automatizado, né? Até porque você não precisa responder nenhuma perguntinha. Então é assim que a gente faz via Prism Central. Mas eu disse para vocês que a gente também ia fazer via Terraform, certo? Então agora chegou a hora da gente ver como é que isso funciona também via Terraform. E para o Terraform eu vou considerar que você já fez o download
e a instalação do Terraform. Vou explicar aqui como é que faz isso. Não vou fazer, mas vou explicar como faz. Vou compartilhar aqui novamente o meu desktop. Então, eu vou deixar os links também no material. Na descrição aqui do vídeo vai ter o link do download do material. Mas nós temos um link aqui do Terraform que tem um vídeo que explica exatamente como fazer a instalação em cada um dos sistemas operacionais. Então, Windows, Linux, Mac, tudo isso você consegue fazer, é só assistir o vídeo e fazer um download. Eu vou deixar aqui também o link para você fazer um download do binário do Terraform. Tem para Linux, Windows e Mac OS. Combinado? É muito fácil. Você vai fazer o download e vai fazer no Windows uma configuração de variável de ambiente. É super fácil, então assista o vídeo aqui do próprio site da Terraform, faça o download e configure aí o Terraform no seu ambiente. Então dá uma pausa no vídeo, caso você não tenha o Terraform instalado, e faça a instalação. Uma vez feita a instalação, vamos lá fazer o deploy disso. Para fazer isso, é via script, é via comando. Então, eu já tenho aqui meu script pronto, vou explicar ele para vocês, seção por seção. Espero que esteja fácil de ver, eu acho que sim. Então, seção por seção, vamos entender como é que faz o deploy via Terraform. Então, é um script tanto quanto pequeno, porque a máquina virtual é bastante trivial, tem somente 86 linhas, já contando com as linhas em branco. Então, tirando as linhas em branco, seria mais econômico ainda em quantidade de linhas. Então, vamos lá entender o que é isso aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é dizer para o Terraform qual é o provider. Então, eu estou dizendo que eu quero conectar num provider tipo Nutanix, porque existem diversos providers, você pode conectar em AWS, você pode conectar em Google Cloud, você pode conectar em Azure, em VMware. Então, é aqui que você define aonde você quer conectar para rodar o seu script. Depois disso, você vai passar as informações de conexão. Então, aqui eu estou usando meu username admin, a senha do seu ambiente, qual é o endpoint. E esse IP pode ser tanto o IP do Element, do Prism Element, quanto o IP do seu Prism Central. Então, aqui eu coloquei do meu Prism Central, porque a gente está fazendo todo esse vídeo em cima do Prism Central, mas aqui também fica livre para colocar o IP do Prism Element. E qual é a porta? Que é 9440, que é a porta padrão de conexão, tanto no Prism Element quanto no Prism Central. Então, aqui é a primeira fase da gente fazer as cargas de informações do provider. Depois disso, eu defino algumas variáveis, que é esse bloquinho aqui. Isso aqui, esse script está... Primeiro, toda essa parte de configuração aqui de conexão é possível de fazer de forma mais segura, passando como variável. Não precisa declarar aqui sua senha explicitamente. Eu só fiz assim a título didático para ficar mais fácil de entender, principalmente para quem nunca mexeu com Terraform. Da mesma forma é aqui. Então, eu estou criando algumas variáveis. A primeira variável é o ID do meu cluster. Então, todo cluster Nutanix tem um ID. Eu preciso desse ID para o meu script. Então, eu estou passando o ID aqui. E como eu consigo esse ID? Via esse comando. Então, eu conecto na minha controle VM e executo esse comando aqui. Então, vou conectar aqui na minha controle VM novamente. E vou digitar o comando ncli cluster info. Da forma que está aqui. Ele vai trazer as informações básicas do meu cluster. Entre as informações básicas tem isso aqui, ó, o ID, que é o ID do meu cluster. Então, é esse valor que eu tenho que botar aqui. Então, notem que é esse valor que está aqui, é esse valor que está aqui. A mesma coisa eu preciso para a minha subnet. Qual é a subnet que vai subir na minha máquina virtual? No meu caso, é a subnet VM Traffic. Como é que eu faço para, então, entender qual é a ID da minha VM? Na minha controle VM, eu vou digitar o comando agora acli net.list. Então, eu tenho duas subnet, a de management, que eu uso somente para gestão, e a VM Traffic, que eu uso para fazer o tráfego das minhas VMs. Então, eu vou pegar esse ID aqui, de final 11B4, que já está aqui, e vou colar aqui. Então, faça isso no seu ambiente e cola aqui o ID da subnet que você quer subir na sua máquina virtual. E, por último, o ID do disco, da imagem do disco que você quer clonar.
O comando é esse aqui, acli-image.list. Então, vou voltar aqui para a nossa CVM, acli-image.list. Pronto, aqui eu tenho algumas imagens. A imagem que eu quero é essa aqui, a disk image. Então, eu vou pegar esse ID aqui, que termina com 91DC. Vou copiar. E vou colar aqui na minha imagem, 91DC. Pronto. É isso que eu tenho que fazer a título de variável do meu script. O que mais que nós temos aqui? Aqui eu vou dizer, olha, eu quero que você, além de subir a máquina virtual, rode aquele XML, auto-unattended.xml, que é o mesmo que a gente rodou lá no Prism Central para evitar ter que responder aquelas perguntas quando o Windows inicia. Então, esse script tem que estar no mesmo local onde você vai salvar o seu script de Terraform. Lembrando que o script do Terraform, o nome dele tem que ser main.tf. Então, eu tenho aqui um diretório com esse script. Deixa eu procurar ele aqui. Está dentro de D, scripts, esse cara aqui. Então, eu tenho main.tf, que é esse script, e o auto-unattended.xml. Os dois caras têm que estar junto. Lembrando de novo, isso aqui vai estar para fazer download lá na descrição do vídeo, no link de download. Tá bem? O que mais que nós temos aqui? Depois do auto-unattended, nós temos agora as configurações propriamente ditas da máquina virtual. Então, o nome da minha máquina virtual vai ser vmtest-tf01, que é como se fosse uma VM de Terraform 01. Eu repito o nome aqui, falo que eu só quero uma máquina virtual, coloco uma descrição da minha máquina virtual, o número de CPUs, o número de cores, né, por socket. Então, eu tenho 2 cores em um socket de CPU e a quantidade de memória, 4 GB. Então, aqui são as configurações básicas de recursos da minha máquina. E aqui eu passo as informações lá das minhas variáveis. Lembra das minhas variáveis que eu peguei aqui em cima? Essas variáveis aqui, elas estão aqui embaixo. Então, ó, qual é o cluster que eu quero subir a minha máquina virtual? Qual é a NIC que eu quero criar na minha máquina virtual? Qual é a subnet da NIC que eu quero criar na minha máquina virtual? E aqui embaixo, no disco, aqui, ó, disk list, qual é o disco que eu quero usar de clone da minha máquina virtual? Então tá aqui, ó, disk image 1. O que mais que nós temos aqui? O resto da configuração de disco, então eu vou falar aqui, esse disco é um disco SCSI, que vai estar no 0, o ID dele vai ser o 0, o tipo do disco, o tipo de disco é disk, device type é disk. Aqui eu só vou converter para base 64 o meu XML, e aqui se eu quiser subir a minha máquina virtual com discos a mais, por exemplo, eu quero criar uma partição D, e aqui é uma partição D de 50 GB, é aqui que eu vou colocar as informações para subir mais discos da minha máquina virtual. Então, como eu disse, é um script super simples, a sua máquina virtual é bastante básica, é assim que a gente faz o script de Terraform. E é esse script que a gente vai executar e o Terraform vai conectar no nosso cluster, vai conectar no Prism Central e vai executar esse script criando uma máquina virtual da mesma maneira que nós fizemos via Prism Central. Como é que isso funciona? Então vamos lá. Eu vou deixar aberto aqui o nosso Prism Central. Então tá aqui no Prism Central, vou deixar aberto lá nas tarefas. Então vou aqui achar Activity Tasks. O que eu vou fazer agora? Vou abrir o PowerShell, já que eu estou no Windows, como administrador, e vou rodar o Terraform daqui. Para isso eu preciso entrar no D2 pontos, que é onde estão os meus scripts. Então tu vai ter que entrar no diretório onde estão os seus scripts, que é cd scripts, cd no Tanix. Pronto. Aqui estão os meus 2 scripts, o main.tf e o unattended.xml. É isso aqui que nós vamos executar via Terraform. Vou deixar essa janelinha um pouco para cá, ó. Acho que a minha câmera não atrapalha, ok. O que nós vamos fazer agora? Primeiro passo que nós temos que executar é a inicialização do Terraform, que é o Terraform init. Então ele vai carregar tudo que ele precisa aqui dentro desse diretório. Vamos dar um Enter.
Ele demora alguns segundinhos e vai estar pronto para a gente executar o Terraform. Pronto, o Terraform já foi inicializado com sucesso nesse diretório. Agora a gente vai dar o comando terraform plan, que ele vai planejar o que ele vai criar dentro do nosso Nutanix. Ele não vai criar nada ainda. Ele só vai entender o que vai criar e vai mostrar na tela para a gente o que ele vai criar. Então eu vou dar um Enter nesse comando, terraform plan. Depois de alguns segundinhos, foi 1 ou 2 segundos, já mostrou para a gente aqui tudo que ele vai fazer. Então ele vai criar a NIC, ele vai criar os discos, ele vai criar a máquina virtual com todos os parâmetros que a gente passou lá no nosso Terraform. Então, foi com sucesso. Vou limpar a tela. CLS. E agora sim nós vamos executar o nosso Terraform. Para executar o Terraform, o comando é terraform apply. Com isso eu vou aplicar o script desse diretório lá dentro do Nutanix. Então, vou dar um Enter aqui. Ele vai falar, tem certeza que você quer fazer isso? Ó, ele traz um resumo do que ele vai fazer, então ele vai adicionar um recurso no nosso cluster Nutanix. Não vai destruir nada, não vai mudar nada. E pede, tem certeza que você quer fazer isso? Então, eu digito yes e dou Enter. Ele vai começar a criar a máquina virtual para a gente, ó. Tá vendo que ele já começou aqui, ó, creating, e ao mesmo tempo já criou também uma task de criação de máquina virtual aqui, ó. Então ele vai demorar também alguns segundinhos, alguns minutos, de repente, depende muito da máquina virtual. Acho que como essa máquina virtual é um tanto quanto basicona, talvez ele seja rapidinho, menos de um minuto ele deve criar aqui pra gente. Mas vamos aguardar a criação disso. Então depois de 46 segundos, ele já criou a máquina virtual, o resource added, dentro do nosso Nutanix. Se a gente for ver a tarefa, também foi executada com sucesso de criação da nossa máquina virtual. Vou voltar lá para a nossa máquina virtual. E vamos ver, ó, já ligou inclusive. Tem 2 vCPUs, como a gente pediu, 4 GB, já pegou um IP, tá tudo certinho. Eu vou clicar aqui e vou dar um Launch Console. Ele está finalizando as configurações do Windows. E pronto. Já iniciou o Windows sem ter que a gente fazer nenhum tipo de resposta, nenhuma atividade manual. A gente só executou o script via Terraform. Vou dar o Ctrl Alt Del para a gente conectar a nossa máquina virtual para ver que ela está corretamente criada. Eu só tenho o Nutanix Guest Tool e a Nutanix Guest Tool está aqui instalado. Então, tá tudo aqui configurado conforme deveria. E essa é a forma da gente executar isso via Terraform. Então, normalmente o que temos? Nós temos um orquestrador que vai despoletando os scripts do Terraform para criar o nosso ambiente. Aí a gente pode ter máquina virtual, pode ter banco de dados, pode ter máquina virtual no Nutanix ou na cloud. Ele vai fazendo tudo isso para a gente de forma automatizada, a gente ganha em agilidade, a gente ganha em eficiência porque não temos o risco de erros humanos durante o processo de deploy de um ambiente complexo. Ou até de um ambiente simples como esse, é muito legal a gente ter um script que faz tudo isso para a gente. Inclusive nos meus laboratórios, nos meus testes, eu uso muito isso para ganhar tempo. Deixo lá criando tudo que eu preciso e depois faço os testes que eu preciso também. Vou voltar aqui para o nosso desktop, porque a gente consegue também via Terraform. Vou fechar aqui a nossa máquina virtual. Está vendo que a nossa máquina virtual está aqui em pleno funcionamento. Então a gente consegue destruir essa máquina virtual para limpar o ambiente. Para isso, o que a gente precisa fazer? Volta lá para o nosso PowerShell e executa o comando terraform destroy. Então, ou seja, ele vai remover essa máquina virtual do cluster Nutanix. Então, eu vou fazer isso agora. Vou clicar Enter. Ele vai pedir, tenho certeza que você quer fazer isso? Porque eu vou destruir a sua máquina virtual. Sim, tenho certeza que eu quero que você faça isso. Vou dar um Enter e agora é esperar ele destruir a nossa máquina virtual. Então, teoricamente, inclusive, ó, super rapidinho, já destruiu a nossa máquina virtual. Vou atualizar aqui a nossa tela de VMs. Não temos mais a nossa VM Terraform aqui no nosso Prism Central. Lembrando que a gente consegue fazer tudo isso também via Prism Element. Então, clico aqui, a mesma coisa,
aqui dentro de VMs para fazer uma nova VM ou até para executar o Terraform. A gente consegue fazer tudo aqui também pelo Prism Element. E era isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente consegue juntar automação com o Nutanix. Só uma das estratégias, a gente consegue fazer automação de várias outras formas e com outras tecnologias, mas eu mostrei aqui de duas formas diferentes. Uma com o próprio Nutanix, via Prism Central, fazer uma instalação do Windows um pouco mais automatizada, e uma via Terraform, que você faz seu script, pede para ele executar, ele vai criar a máquina virtual e vai disponibilizar a máquina virtual sem nenhuma intervenção sua na criação, no processo de deploy. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vai lá no curso, dá uma olhadinha, vê se te ajuda, dá uma moral lá pra gente continuar fazendo e movimentando aqui esse canal. E encontro vocês no próximo vídeo. Então, até lá!